ok. Amigas e amigos da Fraternidade Espírita Recanto de Paz, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. Sempre uma alegria estarmos juntos, é sempre muito legal ficarmos juntos nestas lives, juntos, enfim, em qualquer lugar que a gente esteja. Aos companheiros que têm me assistido nas lives que nós temos feito de terça a sexta, a Sônia é uma dessas amigas que nos acompanham sempre, foi a única que eu peguei que o Fred falou. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com companheiros do Recanto que eu, sem merecer, sem jogar confete, acho um dos centros que realmente tem uma equipe maravilhosa, uma equipe de gente que se junta para fazer as coisas, gente que vai atrás, gente que busca. Olha, é um centro espírita que eu canso de falar aqui para a minha molecada, eu vou em muitos lugares, vocês bem sabem, todo dia eu saio de casa, todo dia eu vou fazer palestra, eu ia, né, antes do isolamento social, e eu, sinceramente, pouquíssimos centros assim, com essa força, com essa batalha, com esse povo unido dentro de um mesmo ideal. Eu, sinceramente, bato palmas para todos vocês, porque realmente vocês merecem mesmo. E, além disso tudo, o Fred ainda tem tempo o Fred e a esposa, de trazer um bebezinho novo. Parabéns a essa criaturinha que chegou, a esse espírito que está chegando aí. Parabéns a vocês. Muito legal, viu? Muito legal mesmo. É bom, temos que unir o útil ao agradável, não é verdade? E como o Fred falou, nós estamos aqui à disposição, as perguntas vão sendo feitas e o Fred vai colocando na tela, eu vou respondendo. Perguntas assim, bem sintéticas, bem sucintas, né, para que a gente não se perca em interpretações, né? Então, hoje nós vamos já começar, nós temos até às 10 para as 9, 5 para as 9, né? E vamos aproveitar bem o nosso tempo, porque já são 8 minutos que a gente está aqui falando. Então, assim, o título da nossa conversa hoje é Ofensas e Ofensores. Manolo de Deus, de onde você tirou esse trem aí? Eu tirei de um livro do Chico Xavier, que chama Alma e Coração. O Chico tem muitos livros, né? Todos nós sabemos, são mais de 400, e eu costumava tirar muitas mensagens para fazer PowerPoint há 12, 11 anos atrás, então eu mandava todo dia um por semana. E isso tudo ficou guardado. E agora, nessa pandemia, quando eu me vi também assim, sem conseguir ir para os centros espíritas, no dia 19 de março, nós começamos a fazer as lives. E é claro que as minhas palestras, assim, mais elaboradas, com isso, com aquilo, a gente tem que preservar. Por quê? Porque é um trabalho que a gente vai levando e que nos centros espíritas a gente vai mostrando. Mas eu tinha que arrumar algum material. E o material que tinha são exatamente esses PowerPoints, essas mensagens que a gente acaba comentando aqui. São mais de 300 mensagens que eu tenho guardado, então dá para a gente ficar aqui um ano conversando sem repetir. Né? Mesmo porque as outras palestras o pessoal já viu. Então eu optei por fazer essas... Não são exatamente palestras, né? São comentários. A Sônia está acostumada a me ver nesses 2 meses e ela sabe que são realmente comentários. E o nome dessa conversa de hoje, Ofensas e Ofensores, está no livro Alma e Coração. Esse livro é editado pela editora Pensamento. O médium é o Chico Xavier e o espírito é o Emmanuel. Então, olha, eu gosto de falar Emmanuel porque é assim a pronúncia oficial, né? Mas tem gente que gosta de falar Emmanuel. Também não tem problema nenhum, porque do jeito que a gente fale, tá bom, é permitido. Então, o Emmanuel começa dizendo
que nós temos que tomar muito cuidado quando começam a aparecer problemas de injúria, problemas de prejuízo, problemas de discórdia, incompreensão na nossa vida. Quem nunca teve um problema desse, me fala. Quem que nunca foi injuriado na vida? Fala para mim. Prejuízo aqui é prejuízo moral, ok? Vamos destrinchando isso daí. É prejuízo moral, discórdia, incompreensão. Eu acredito que aí, no Recanto de Paz, na hora que todo mundo senta para conversar sobre o que vai fazer, claro que tem opiniões diferentes, mas elas não chegam à discórdia, elas não chegam à incompreensão. Da mesma forma que numa família, né? Numa família tem um monte de gente, a minha particularmente, que é uma família enorme. O pessoal, quando falou que não podia ter aglomeração, eu falei, pelo amor de Deus, precisamos alugar 2 apartamentos aí para botar, para dividir a família. Porque só aqui em casa já é uma aglomeração. Nós realmente somos muitos aqui. Mas veja, mesmo quando a gente senta para discutir, a gente conversa. Claro que tem diferenças, lógico que tem discórdia, tem opiniões discordantes, mas não discórdias que possam se alastrar assim por muito mais do que um ano e meio, né? Ok? Então, veja, é imperioso que nós notemos quão importante para nós mesmos é o estudo das nossas reações. Por quê? Para que nós não fiquemos alimentando essas coisas todas, as nossas reações, em conjunto com as discórdias, com as injúrias, com os prejuízos, com as incompreensões que nós tenhamos sofrido. É importante que nós não juntemos isso daí, que nós estudemos como nós nos sentimos. Para quê? Para que a mágoa não entre em condomínio com as forças que nos habitam a mente. Por quê? Porque mágoa é danado. Mágoa é terrível, nego. Uma pessoa magoada, ela pode levar essa mágoa para a vida inteira. Estou magoado porque fulano falou isso, fulano falou aquilo. Nossa, que mentira, que coisa horrorosa, mas ele falou. Então, vamos começar. Essa que está aparecendo é a amarelinha, a minha gatinha. Ela está sempre aqui do lado, está sempre onde eu estou, ela está. Então, o que acontece? Nós precisamos tomar cuidado com as nossas reações, estudar as nossas reações. O que é que me levou a esse tipo de comportamento diante de determinadas coisas? Se ligou? Por quê? Para que nós fiquemos mais tranquilos em relação a nós mesmos. Não temos como deixar a mágoa entrar dentro de nós para ser carregada por muito tempo. Não tem como. Por quê? Porque esse ressentimento vai assim, arrebentando com as nossas estruturas. Se ligou? Nós temos que entender que cada vez que a gente se ressente, a gente está sentindo de novo. E, rapaz, quando a gente sente de novo, a gente vê passar na nossa mente tudo o que aconteceu. Então, você vai levar da injúria, você vai lembrar da incompreensão, você vai lembrar da discórdia outra vez. E isso vai fazer o quê? Vai fazer mal para a vida da gente. Vai fazer mal para o nosso corpo físico. Por quê? Porque a nossa mente, em atitude de sintonia com essas impressões, vão fazer com que o nosso corpo físico padeça. Quer ver a palavrinha que define isso? Somatização. Manolo de Deus, como é que é isso? É isso. Somatização. Olha aí, ó, perguntinha aqui. Nossa Senhora. Oi, Érica. A Érica também está sempre com a gente. Uma alegria estarmos juntos. Aí, ela ficou com muito ódio dos dois. Tal. Nossa, olha que coisa. Então, Érica, tem coisas assim que demoram um tempo para a gente digerir. A ideia, Érica, é que se nós não conseguimos perdoar, porque eu sei que tem coisas que são muito difíceis,
se nós não conseguimos perdoar, que nós consigamos digerir, colocar num patamar de compreensão e, a partir daí, tomar atitudes educadas em relação a essas pessoas que nos ofereceram esse tipo de comportamento. Agora, Érica, eu vou perguntar uma coisa para você. Os teus tios sofreram tanto quanto você está sofrendo nesse tempo todo? A resposta óbvia é não. Por quê? Porque só quem sofreu com essa situação, só quem passou mal com essa situação foi você, Érica. Foi você. Agora, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é. Mas veja bem, nós temos que tomar atitudes coerentes com o que nós já aprendemos. E o que é que nós aprendemos? Que somos espíritos em evolução. Fundamento. Espíritos em evolução. Como somos espíritos em evolução, nós vamos melhorando um bocadinho a cada nova reencarnação e, se possível, dentro da própria reencarnação, com o aprendizado que nós vamos fazendo. Se ligou? Eles não têm o conhecimento que você tem, por exemplo. Eu acredito que eles não sejam espíritas. Se forem, ainda tem, né, que mudar bastante, mas você não. Você já está mais adiantada. Então, para que você não fique sofrendo, para que você não fique se desgastando, para que você não fique lembrando disso e padecendo, deixa de lado. Ah, Manolo, mas eu não consigo. Ainda não. Mas logo, logo, você vai perceber que para o teu próprio bem, você tem que deixar passar. Porque senão você vai ficar a vida inteira com isso na cabeça, não vai se divertir, não vai curtir a família, vai estar sempre lembrando de coisa ruim e o teu corpo vai se ressentir, como diz o Emmanuel aqui, com o veneno que nos atiraram. O que eles fizeram? Eles atiraram veneno. Em quem? No teu pai e, por tabela, em você. E olha, lembrar disso tudo, ó, encaixa direitinho aqui, olha. Você vai ficar, você está acalentando sofrimento desnecessário e provavelmente atraindo a presença da morte. Por quê? Porque, minha amiga, cada vez que nós ficamos com essas ideias de que o outro é isso, outro é aquilo, outro fez isso, outro fez aquilo, ok. Como eu falo para o pessoal, não se preocupe se não consegue perdoar. Ninguém é obrigado a tirar para dançar, normal. Mas busque fazer com que o teu interior fique mais tranquilo. Percebeu, Érica? Fique mais tranquilo. Procure perceber que dentro de você tem alguém pedindo felicidade. E esse alguém é quem? É você mesma. Então, deixa de lado essas discórdias, essas disputas. Por quê? Principalmente porque, como nós somos espíritas, somos espíritos, temos conhecimento de causa e efeito, ação e reação, nós não sabemos exatamente qual o nível de relacionamento que os irmãos tinham, o que aconteceu com os irmãos, entendeu? Então é assim, nós temos que ver tudo com uma óptica um pouco mais avançada, um pouco mais dilatada, tanto para o passado quanto para o futuro. Quem vai ter que acertar essa questão? Eles. Percebeu? Então, eles vão ter que acertar. E aí, eles vão conversar, eles vão ver que, como diz aqui também, a lógica nos diz que as desvantagens no capítulo das ofensas pesam naqueles que tomam a iniciativa do mal. Percebeu? Quem tomou a iniciativa do mal? Aquele que fez a ofensa, aquele que injuriou, aquele que promoveu a discórdia, aquele que de uma forma ou de outra acabou contribuindo para que alguém tivesse um problema de saúde que o levou a óbito. É claro que não foi só por isso, tem que ter o componente da própria pessoa que se deixou levar por isso, que não aguentou tanta coisa, né? Isso é natural. Mas tudo colabora para isso. Mas veja bem, ação e reação, eles vão ter que responder por isso.
De que forma? Da forma que for melhor para todos. Quando? Muitas vezes nessa mesma encarnação e com certeza no futuro. Por quê? Porque quem promove discórdia, quem promove desgosto, quem promove desunião em família, por exemplo, esse pessoal vai responder por isso sim. Não tenha dúvida com isso. Por quê? Aí, ó, acho que vai virar um pinga-fogo. É isso aí. É isso aí. Olha, Sandro Mariano. Manolo de Deus, boa noite. Se um ofensor desencarna e quer pedir perdão para o ofendido, isso pode se tornar um processo obsessivo? Sandro, eu acho que se o ofensor estiver assim com essa boa vontade do lado de lá, isso acontece muito. Por quê? Porque do lado de lá a gente abrange uma parte da encarnação muito maior. E como a gente está desencarnado, a gente pensa melhor. Então, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é o quê? Acertar o que nós deixamos errado. Nossa, mas o fulano está sofrendo tanto. Eu quero perdoar ele. Eu quero pedir perdão para ele. O que é que vai acontecer? Se ele não tiver ajuda, ele acaba se transformando no obsessor. Por quê? Porque ele não conhece o processo. Ele não sabe como atingir. Então, o ideal é que se o ofendido estiver se sentindo muito mal, que ele procure um centro espírita onde ele vai passar por um processo de desobsessão e onde, se liga, o ofensor vai vir para quê? Para pedir o perdão que ele está precisando. Porque, na verdade, o obsidiado é o próprio obsessor. Porque o próprio obsessor se sente mal com isso. É ação e reação, é a nossa consciência nos pedindo reparação para o mal que nós fizemos. Por isso que Sandro Jesus fala, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás com ele no caminho. Por quê? Porque fica mais difícil depois que a gente vai para o lado de lá. Aí ocorrem esses processos obsessivos, porque tudo é obsessão, mas dependendo dos motivos, pode ser uma obsessão para reparação ou não, não é? Então, esses processos obsessivos acabam tendo um desenlace feliz. Por quê? Porque as duas partes vão se encontrar e vão entender que o outro fez foi de uma maneira não pensada e o que o outro recebeu o que recebeu pode realmente oferecer o perdão ou pode oferecer a compreensão para que o outro não sinta-se tão mal. Por quê? Porque quem sente o peso, é realmente quem agiu mal. É aquela tal história, quem deve é que teme. Quem não deve, não teme. Se ligou? E olha que interessante. Quanto mais a pessoa se conscientiza, quanto mais a pessoa se conscientiza de que vai fazer bem para ela, com mais facilidade ela vai perdoar. Pode haver uma obsessão do encarnado quando não quer perdoar o obsessor que já desencarnou? Aí, olha, essa é de um compartilhamento, né? Quando o encarnado não quer perdoar o ofensor que já desencarnou. Assim, isso vai se arrastar. Né? Isso vai se arrastar. Por quê? Porque não acaba. A gente fala, já morreu mesmo, quero mais é que se lixe. Não. Se o ofensor que está desencarnado demonstra boa vontade e quer reparar o que ele fez, nada mais justo de que nós, ofendidos, ofereçamos a reconciliação. E olha que interessante, quando o ofensor quer acertar o problema, ele está ganhando ponto. Ele tem atenuantes. Ó o pensamento. Agora, quando nós, ofendidos, nos mantemos na nossa posição, eu não vou perdoar e acabou, nós estamos agravando a situação. Não só nossa, como dele também, que vai ficar preso. Por quê? Porque os laços de ódio prendem. Ao passo que se nós facilitarmos a vida, a nossa vida também fica mais facilitada. Se ligou? É assim, como que eu te digo?
é muito mais fácil a gente perdoar, e eu gosto de falar, não é nem perdoar, né? Mas entender, compreender os motivos que por acaso tenham levado alguma pessoa a nos fazer algum mal. Porque olha que interessante, olha o que o Emmanuel fala. O ofensor pode ser a criatura que está sob lastimáveis processos obsessivos. Na hora da ofensa, essa pessoa que ofendeu pode estar assim sendo obsediada também. Alguém já passou por um processo obsessivo? Eu acho que já. Por quê? Porque eu também já passei. Se ligou? Então quer dizer o quê? A gente está obsediado, a gente começa a pensar coisas que não são coisas nossas, por exemplo. São coisas que são sugeridas por outros espíritos. Por quê? Pelo nosso estado. Então, nós atraímos os semelhantes. Né? Então, olha, o ofensor pode estar num processo obsessivo que carrega enfermidades ocultas, né? Ele pode estar com algum problema de saúde, né? Que age ao impulso de tremendos enganos. Ele pode estar naquilo que nós chamamos de momento infeliz. Não tem um monte de momento infeliz na vida da gente? Mãe de Deus! Nossa, falei tanta bobagem, mas foi um momento infeliz. Não é mais ou menos isso? Não é? O nosso ofensor também. Nós, ofendidos, temos sempre 50% da possibilidade de resolver o problema de maneira boa ou de deixar para depois. Quando a gente consegue entender que o nosso ofensor podia estar sob um processo obsessivo, podia estar com uma doença que nem ele sabia, dessas doenças que deixam a gente ruim para chuchu, né? Podia estar agindo em decorrência disso tudo. Consequentemente, comete enganos terríveis. Por quê? Porque nós estamos no que nós chamamos de momento infeliz. Se ligou? Manoli, se não for isso, ok. Se não for isso, é alguém que traz a visão espiritual enevoada pela poeira da ignorância. O que no mundo é uma infelicidade como qualquer outra. Isso são palavras do Emmanuel. Percebeu como a ignorância é um dos maiores problemas que nós temos na vida? Todos nós temos. Todos nós já fomos mais ignorantes do que somos hoje. E no futuro descobriremos muito mais coisas do que sabemos hoje. Isso é o normal. Agora, imagine uma pessoa que sabe menos do que a gente. Imagina. Qual deve ser o nosso comportamento em relação a ela? Esclarecimento, não é isso? Porque toda ignorância precisa ser esclarecida. Ignorância espiritual só pode ser esclarecida pelo aclaramento de uma coisa importantíssima. Se nós sabemos mais do que ele em termos espirituais, é justo que nós, ao invés de nos sentirmos magoados, ao invés de nos sentirmos atingidos por alguma coisa assim, que nós o esclareçamos. Manolo de Deus! Se ligou? Então, se não tem doença, se não tem obsessão, se não tem isso, se não tem aquilo na cabeça do outro, pode ter essa ignorância. E quando a gente é ignorante, a gente tem a visão turvada. Não tem jeito. Graças a Deus que nós somos espíritas. Porque senão imagina quanta bobagem nós estaríamos fazendo ainda hoje. Né? É que a gente vai crescendo, chega um momento que a gente não aguenta mais tanta bobagem que é dita, e a gente fala, nossa, eu não quero mais isso. Eu vou buscar outra coisa. Aí a gente sai buscando outra coisa. E quando não saímos buscando outra coisa, alguém nos empurra para buscar outra coisa. Né? Por quê? Porque nós, naquele momento, necessitávamos de esclarecimento.
E eu sou bem sincero com você, deve ter até católico assistindo isso daqui, porque o Centro Espírita tem uma frequência muito assim, aberta, né? Uma paleta de crenças muito grande. Então eu acredito que tenha católicos. Eu fui católico durante muitos anos, praticamente a minha vida toda. Só que eu não sabia que existiam outras opções. Foi preciso eu tomar uma sacolejada boa, eu brigar com Deus e o mundo, ficar sem base, cair na chão, para descobrir que o Espiritismo existia. Isso por quê? Pelo meu preconceito, porque eu não queria nem ouvir falar de espírito. Isso é o quê? Ignorância. Percebeu? Então, quantas coisas eu fiz, quantas coisas eu pensei, que não eram assim uma Brastemp. É claro que aí também vai entrar as nossas tendências, tudo normal, né? Tem gente que tem tendências boas, tem gente que tem tendências a fazer coisa ruim. Beleza. Eu não era dos piores, graças a Deus. Mas eu fiz muita coisa, tive muito preconceito. Agora, o que me abriu a visão? O que me abriu a visão foi a doutrina espírita, que me mostrou uma coisa importantíssima, que eu não estava aqui por primeira vez. E isso, eu insisto, em todo lugar que eu falo a mesma coisa. Temos que colocar na cabeça que somos espíritos. Não estamos aqui por primeira vez. Não sabemos o que nos aconteceu, não sabemos o que nos acontecerá. Mas nós sabemos que esta oportunidade é única. Então, ao invés de nós ficarmos assim, ofendidos, vamos entender que o irmão que nos ofendeu, ele está na escuridão da ignorância. E, cara, a ignorância é o maior mal para a humanidade. Foi em nome dessa ignorância que nós queimamos médiuns na Idade Média. É em nome dessa ignorância que nós não conseguimos conviver com as diferenças hoje. É em nome dessa ignorância que nós temos hoje homofobia. É em nome dessa ignorância que nós temos hoje xenofobia, que é a aversão aos estrangeiros. Nós vemos isso na Europa. Percebeu? Então, vamos entender que essa ignorância pode fazer uma pessoa falar bobagem da gente, xingar a gente, colocar a gente no mural da escola. Pode falar mal da gente? Claro que pode, não é? Então, vamos entender que é uma infelicidade como qualquer outro. Mas, olha, como eu falei, né? O peso não é do ofendido, o peso é do ofensor. Ele vai ter que cair em si um dia. O nosso amigo lá falou, né? Estava do lado de lá, tem que vir para pedir perdão ao que está encarnado. É exatamente isso. Chega uma hora que vai ter que pedir esse perdão. Vamos extrapolar? Nem pedir. Vai ter que trabalhar para que o que ele fez se dilua no tempo. Como? Com boas ações em relação ao ofendido. Se ligou? O pai da Érica desencarnou. Teve algum motivo forte aí. O que vai ter que acontecer? Alguma coisa do tipo devolver a vida. Não é ressurreição, isso não existe. Mas é uma reencarnação próximo dos que o ofenderam tanto que podem eventualmente ter contribuído para um desenlace mais infeliz. Para quê? Para que essas pessoas se desincumbam da dor de consciência que elas tiverem, que elas irão ter com certeza. Então elas vão resgatar isso, é só uma suposição, não é? Oferecendo a vida de volta, levando para casa, carinhando,
oferecendo a educação, oferecendo os benefícios que, porventura, tenham tirado do paizinho dela, percebeu? Então, tudo se encaixa, tudo se harmoniza, só que nós precisamos dilatar o tempo. Não podemos pensar só numa encarnação. E, por isso, quando a gente dilata, a gente sofre menos. Por quê? Porque a gente vai entender que o arrependimento dá pesadelo. Já pensou o ofensor? Pensando, nossa, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Ele vai ficar o quê? Desgostoso com ele mesmo. Tem alguma coisa pior do que ficar desgostoso com a gente? A gente fez uma bobagem qualquer, a gente fala, nossa, mas eu não devia ter feito isso. Quando o outro faz com a gente tem a quem culpar, né? A gente culpa o outro. A gente fala, nossa, tá vendo? Cabeção, pelo amor de Deus, que é isso? Que horror! Agora, quando é com a gente... Menino de Deus! Eu fico quieto, me roendo por dentro. Percebeu? Eu fico quieto, eu me escondo de vergonha. E eu fico o quê? Eu fico querendo intimamente me reequilibrar. Vou conseguir? Não. Eu só vou conseguir me reequilibrar quando eu entender que o grande lesado espiritualmente numa ofensa não é o ofendido, é o ofensor. Então, quando eu, ofensor, me coloco no arrependimento e passo a ação, aí eu vou começar a melhorar. Agora, o ofendido tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o que nós não podemos é ficar ressentidos. Se ligou? Agora ficou ressentido por quê? O que o outro falou foi verdade? Manolo, como assim foi verdade? Foi nada, uma mentirada danada que ele contou. Então, tá ressentindo por quê? Tem nada a ver. Isso é aquela tal história. Quem não deve, não teme. Então, se alguém nos ofendeu e nós estamos com a consciência tranquila, a gente tem que ficar de boa. Eu não vou responder uma ofensa indevida com uma troca de palavras, não. O silêncio é a minha melhor resposta. O silêncio nessas horas é eloquente. Por quê? Porque o que eles querem, os que nos ofendem querem, é que a gente vá para a tribuna, que a gente vá para os jornais, que a gente vá para os tribunais. Nada. Isso é problema dele. Se ele acha que é isso, ele que faça por onde mostrar que é isso. Eu não, bem, eu estou com a minha consciência tranquila, eu fico aqui na minha, de boa. Você é isso, você é aquilo outro. Eu não. Fico sossegado. Por quê? Porque se for verdade o que ele falou, e eu tiver autocrítica suficiente, eu vou pegar as palavras desse ofensor, vou colocar na minha vida e vou buscar melhorar o meu comportamento. Se ligou? Agora, se não é verdade, o que é que eu tenho que ficar preocupado? Tenho que ficar preocupado. E, principalmente, não tenho nem que responder à altura, né? Como o pessoal fala, não, eu vou lá e vou falar isso para ele. Não faça. Por quê? Você vai se igualar. Responder à altura é se igualar na ignorância. Não, o silêncio é a forma mais eloquente de não responder o mal com o mal. Por quê? Porque qualquer outra atitude que nós tomemos está provocando o mal. Se não no outro, na gente. Já pensou quando você vai reclamar de alguém? Você fica de novo com aquele negócio todo. Para. Nada disso. Ok? Então, o que é que a gente tem que botar na cabeça? Nós temos que colocar na cabeça que, via de regra,
a pessoa que nos ofende, as pessoas que nos ofendem, eles não estão bem. Porque ninguém, em sã consciência, ofende o outro estando bem. Não tem como. Eles são sempre obsediados ou desorientados. E muitas vezes doentes e francamente infelizes. O que eu posso fazer com uma figura dessa? O que eu posso dizer de um obsediado? O que eu posso dizer de um desorientado? Se o camarada é doente, tem uma doença qualquer mental que faz com que ele diga um monte de bobagem, o que eu posso fazer com ele? Se o cara é um infeliz, o que eu faço com ele? Vou ficar dando murro em ponta de faca. Nós não podemos atribuir responsabilidade a essas pessoas, por quê? Porque essas pessoas já têm as próprias dificuldades dentro do que elas falam. As condições que elas se encontram já são as piores que nós poderíamos ver. Nós não gostaríamos de passar pela metade do que esse povo passa. Nós não gostaríamos de passar. Então, a gente tem o quê? Vamos nos prevenir, sim. Vamos nos deixar mais tranquilos. Vamos colocar nossa casa mental em ordem. Vamos deixar abaixar a poeira antes de reclamar, antes de dizer coisas de alguém. Tem um ditado que é muito importante: não responda a nada se você estiver nervoso. Nada. Nada. Está nervoso? Fique em silêncio, não responda. Olha. Ai, ai. Olha, Eduardo, é assim, a mediunidade ostensiva, ela necessita de equilíbrio, isso é natural, né? E às vezes não é nem a mediunidade ostensiva, é o próprio desequilíbrio da pessoa que causa isso. Ele, às vezes, tem essas ideias mesmo. Agora, supondo que seja mediunidade, né, que nem sempre é, mas supondo que seja, primeira coisa que a gente precisa fazer, por exemplo, é esquecer algum livro perto dele. Algum livro que diga sobre isso. Algum livro que possa dizer as nossas palavras sem que ouçam a nossa voz. Então, nós podemos deixar mensagens sobre mediunidade em desequilíbrio, por exemplo, próximos. Por quê? Porque se a pessoa ler, e aí nós temos que contar com a espiritualidade, que realmente vai colocando assim as coisas nos seus lugares, ela vai começar a ler e ela vai começar a pensar, poxa, por que isso está aqui? Percebeu? Às vezes a nossa voz causa um mal tão grande na pessoa que tem alguma dificuldade conosco, que ela é capaz de fazer absurdos. Percebeu? Então, por exemplo, isso que eu falo de silêncio. Fique em silêncio, mas coloque uma mensagenzinha sobre mediunidade em desequilíbrio. Não se preocupe se as outras pessoas acreditam no que essa pessoa fala. A tua atitude é importante. A tua atitude é que vai mostrar para as outras pessoas que aquilo que o outro está falando não é verdade. Isso é ponto para nós. E deixar a vida caminhar. Mas coloque mensagens. Tire a tua voz. Porque às vezes até a nossa voz faz com que as pessoas sintam-se mal. Às vezes até a nossa voz faz com que as pessoas sintam-se mal. Por quê? Pelo processo obsessivo. Porque essa mediunidade aflorada nada mais é do que um estado de obsessão, onde ela está dando ouvidos a um monte de espíritos que estão dizendo coisas para ela jogar para fora. Aí acaba e fala, ai, nossa, foi a mediunidade, foi isso, foi aquilo. Opa! Se foi a mediunidade, ok. Eu continuo levando a minha vidinha desse jeito. E deixa algumas mensagenzinhas lá, né? Porque esses companheiros, é isso, são obsediados, estão desorientados. E o que eles precisam? Orientação. E isso nós podemos fazer. Mesmo que nós estejamos sendo vítimas de alguma
de alguma mentira, de alguma injúria, não tem problema. O nosso comportamento é o nosso melhor advogado em qualquer lugar que nós estejamos. Se ligou? Então, esquece algumas mensagenzinhas. Procura sair de cena. Procura sair de cena. Para quê? Para não instigar. Mas é um sair de cena operante. Deixa as mensagens no teu lugar. Coloque um livro ali que a pessoa possa ler. Isso é muito legal. Valeu, meu amiguinho? Por quê? Porque essas pessoas estão em condições que nós não gostaríamos de estar. E isso é assim mesmo. Isso nós não gostaríamos de estar. Agora eu faço uma perguntinha para todos vocês assim. O que é que Jesus pediu para a gente? Já responderam aí, Fred? Beleza. Jesus olhou para aquele pessoal e falou assim: ouvistes o que foi dito? E quando ele fala, ouvistes o que foi dito, ele nos convida à mudança. Então ele fala assim: amai o próximo e odiai os vossos inimigos. Ele fala: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Inimigos todos nós temos. Todos nós temos. Essa parte do ouvistes o que foi dito é o finalzinho do capítulo 5 de Mateus. É uma nova ordem que Jesus coloca para nós. É uma nova instituição de coisas. É muito diferente do que aquele povo tinha naquela época. Naquela época, Deus do céu, se queria mais é que teu inimigo fosse para o inferno. E era pouco. Jesus vem e fala: não precisa. Ele mesmo transforma a vida dele no inferno. Com o quê? Com remorso, com a vontade de acertar. Então, por isso que Jesus nos pede: ame os vossos inimigos. Por quê? Porque esse amor que nós possamos oferecer aos nossos inimigos, mesmo que nós não façamos nada, se ligou? Mesmo que nós não conversemos com ele, mesmo que a gente não se visite, não tem importância. O nosso sentimento positivo em relação às pessoas que se dizem nossas inimigas é benéfico, mais para nós do que para eles. Então, nós vamos alimentando bons pensamentos, nós vamos transformando o nosso corpo físico num repositório de hormônios bons, serotonina, essas endorfinas todas, oxitocina, tudo isso invade o nosso corpo. E nós não precisamos nos preocupar com ele. Ele já tem a consciência dele para se preocupar. Então, Jesus nos pede que amemos os nossos inimigos por uma questão muito simples. Muito simples. Nós temos que ter tolerância, isso é fundamental, porque sem tolerância nós não conseguimos conviver. E se nós não conseguimos conviver, nós não aprendemos. E se nós não aprendemos, continuamos na ignorância. Então, nós temos que perceber que nós, se fomos ofendidos, temos que nos acautelar. Temos que ter cautela. E a maior cautela que nós podemos usar é o amor e a paciência. Por quê? Porque eles virão nos procurar. Dá sim, pode perguntar aí à vontade. Ah lá, aí, ótimo. Aí, tá bom. Assim, Érica, as coisas nos afetam de maneira diferente do que afetaria uma outra pessoa. Muito provavelmente, você tem ligações muito grandes com esse grupo. E talvez tivessem, assim, numa encarnação de reconciliação. E, de repente, não deu. Veja, é tudo suposição, ok, Érica? E, de repente, você ficou tão chateada que não deu certo, que você falava: vocês que fizeram isso não dá certo, seus tontos! Não é? Agora, vamos entender de uma outra forma. Procura
pensar de uma outra forma. Não deu certo nesta, mas dará. Por quê? Porque se nós não nos realinharmos com os nossos desafetos, nós não chegaremos ao espírito puro. Isso é simples. Isso é líquido, transparente. Então, mais dia, menos dia, toda esse grupo vai ter que conversar de novo. Viu como é boa a reencarnação? Por quê? Nós vamos conversar de novo. Pode ser em outras situações, mas vamos conversar de novo. E graças a Deus, querida Érica, que você já não tem tanto ódio de outras ofensas que você recebeu. Agora, o que o parente nos faz fica mais marcado mesmo, porque nós temos vínculos de longa data. Então, quando a gente percebe isso e ainda assim continua fazendo as coisas contra a gente, poxa, é falta no mínimo de confiança de que nós estejamos melhores do que quando da última vez que nos vimos, não é? Mas é um ótimo começo, viu, Érica? Não sentir assim essa mágoa. Eu falo para o pessoal, a mudança da gente vai sendo notada no tempo que a gente demora para se recuperar de uma ofensa. Né? Então, por exemplo, quando você demora a vida inteira para se recuperar de uma ofensa, nossa, perdeu a vida inteira. Quando você demora um mês para se recuperar da ofensa, você ganhou 11 meses. Agora, quando você não se sente ofendido, você tem a vida toda pela frente de novo. É difícil? Claro que é. Claro que é. Então, eu mesmo, nas coisas que me deixam assim mais perturbado, eu procuro resolver o mais rapidamente possível. Tem coisas que eu resolvo em um dia, tem coisas que eu resolvo em uma semana, tem coisas que demoram um mês, um ano, mas eu busco diminuir o tempo. Por quê? Porque eu sei que eu estou perdendo tempo. Então não vamos perder tempo, não. Vamos usar essa armadura do amor, da paciência. Por quê? Porque só com amor e com paciência é que a gente vai conseguir melhorar. E aí nós não vamos sofrer os golpes do ressentimento. Porque ressentir é triste. Eu tenho alguns amigos que falam até hoje de coisas que aconteceram há 30, 40 anos atrás, gente. 30 anos atrás. É bastante tempo? É. Agora, você falar de 30 anos atrás hoje, você está fazendo o quê? Você está voltando para 30 anos atrás, está trazendo esse fato para hoje, e pior, com toda a carga negativa que esse fato teve na tua vida. Você está sentindo tudo de novo. Você acha que isso é vida? É não. É não. Atrapalha a nossa vida, atrapalha a vida das pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque ninguém tem sossego, não é mesmo? Ninguém tem sossego. Então, o que eu estou fazendo da minha vida? Estou transformando a minha vida no inferno. Por quê? Porque eu estou ressentindo tudo o que disseram de mim. Os nossos ofensores, sejam quais forem, pode ser da família, pode ser do trabalho, pode ser do centro espírita, né, que ninguém é santo, né? Eles já carregam com ele tudo o que nós gostaríamos que eles carregassem. Se ligou? Não precisamos fazer nada. Não precisamos fazer nada. Não precisamos nada. Por quê? Porque eles vão ter remorso. Eles vão ter remorso. Eles vão saber que não fizeram direito. E sabendo que não fizeram direito, eles vão se candidatar a fazer melhor. Então nós temos que agir assim, basicamente como o Winston Churchill. O Winston Churchill, todos nós conhecemos, só para fechar, viu, Fred? O Winston Churchill, todos nós conhecemos, ele lutou na Segunda Guerra com a Inglaterra, com os aliados, acabou promovendo estratégias que levaram os aliados à vitória. E voltou para o parlamento inglês, e lá no parlamento ele tinha uma inimiga. Rapaz, a mulher falava desse homem mal, e ele sempre ali na dele.
Aí um dia ele estava fazendo um discurso no parlamento inglês e a mulher pediu a palavra. E ele cedeu, falou assim, ok. Ela olhou para ele e falou assim, Sir Winston Churchill, se eu fosse a tua mulher, eu te dava veneno. Nossa, o Churchill parou. Pensou, olhou bem para ela e respondeu pura e simplesmente, querida colega de parlamento, se a senhora fosse a minha mulher, eu tomava. Se ligou? Por quê? Me livrava do traste. Percebeu? Não bota para dentro de nós coisa ruim, não leva desaforo para casa. Se ligou? Não leva desaforo para casa. Ao Sandro, Sandro, pode sim. Pode sim, pode sim. É muito comum isso. Às vezes a pessoa que é atingida, às vezes é uma pessoa querida de quem nos fez a falta. Então, quando a gente atinge, por exemplo, um filho, a esposa, um neto, uma neta, quem está sofrendo é a gente. Por quê? Porque temos vínculos de amor com essas pessoas. Então, se eles não conseguem nos atingir, eles vão atingir as pessoas que nos são queridas. Isso funciona, isso funciona desse jeito. Agora, para que nós tenhamos assim uma proteção para isso, nós precisamos realmente nos preparar todo dia, o dia inteiro preparadinho, com oração, com ligação aos mentores. Para quê? Para evitar esse tipo de ataque contra as pessoas que nos são caras. Por quê? Porque a gente percebe que o ataque é contra a gente mesmo, né? Isso é assim. Por quê? Porque a gente não muda quando vai para o lado de lá. Se eu não consigo te acertar, eu vou acertar alguma coisa que te faça sofrer. Se ligou? Nós continuamos iguais, continuamos a mesma coisa. Desencarnados e encarnados somos a mesma coisa, né? A única diferença é que sem o corpo físico, a possibilidade da gente modificar o pensamento é maior. Mas a gente fica a mesma coisa. Ok, meninos? Oi. Deixa só eu agradecer o pessoal, então. Por favor. Deixa eu só agradecer a todos vocês, a você pelo convite, ao pessoal que estava nos vendo, a essa turma boa que nos vê pelo Brasil inteiro. Agradecido, sinceramente, por estar aqui. Feliz de estarmos todos juntos nesta noite. Muito obrigado a todos vocês, de coração. Obrigado.